Continuando nosso tema de hoje, organização administrativa. Nós vimos que a organização administrativa é uma ferramenta disponibilizada ao Estado para ele se organizar, para a administração pública se organizar internamente e prestar serviços públicos essenciais e secundários de maneira satisfativa, certo? Com essas características que nós vimos de organização administrativa, vamos formar um conceito de organização administrativa, vamos reunir todas essas características num conceito, lembrando que todo o material dessa aula está postado lá no arquivo em PDF, é só baixar, tá bonitinho, tá bem didático lá, tá? Mas vamos formar um conceito juntando todas essas características de organização administrativa que nós vimos. É a ferramenta disponibilizada ao Estado para buscar a satisfação dos interesses essenciais e secundários da coletividade, ou seja, é o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que executam os serviços públicos segundo os preceitos de direito público e da moral, visando sempre o bem comum. Lembra que eu já falei isso em outras aulas, né? Mas o direito administrativo ele vai se encaixando, né? É que nem um quebra-cabeça. Você monta ali uma parte, você monta outra, e depois eles vão se casando. Vira e mexe, nós rememoramos conceitos antigos. Olha aqui, nós falamos sobre preceitos do direito público e da moral. Lembra? Princípio da moralidade, princípio da transparência, da eficiência, como da proporcionalidade, da legalidade, como nós conseguimos utilizar conceitos e aprendizados antigos em novos temas. Por isso que eu digo, ele vai se encaixando, ele vai se construindo, então a gente forma uma base, uma alicerce legal para ter todo o conteúdo do direito administrativo. Tá? Então fica aí o conceito de organização administrativa, que basicamente é a organização da administração pública interna, como ela se organiza para prestar um serviço público de qualidade, para atender nossas necessidades essenciais e secundárias, tá? Como ela presta esse serviço público, através de quem ela presta, tá? Um segundo item sobre a organização administrativa seria a sua natureza, tá? E aqui é um ponto interessante para nós, porque nós vamos nos pegar novamente aos conceitos antigos. Costumamos dizer que a natureza da organização administrativa é munus para quem exerce. Isso mesmo, munus. Pode até abrir aspas e fechar aspas. Munus, M-U-N-U-S. Munus é uma palavra do latim que significa obrigação imposta por lei. Munus para quem exerce. Obrigação imposta por lei para quem exerce. Quer mais que a gente já falou sobre isso? O administrador público, ele só pode fazer o que a lei determina. Por isso nós falamos munus para quem exerce, ou seja, munus, obrigação imposta por lei. Tá? O administrador ele tem que fazer determinada situação porque a lei determina. Tá? Sempre com base na lei. Tá? Isso é muito importante para o nosso desenrolar e para a gente poder cobrar nossos administradores, tá? Sempre que ele se manifestar, sempre que ele decidir alguma coisa, sempre que ele realizar um ato administrativo, tem que estar baseado na lei, tem que ter lei autorizando que ele realize determinado ato, tá? Munus para quem exerce, obrigação imposta pela lei. Olha outra característica da finalidade da organização administrativa. Cumprimento de preceitos de direito público e da moral administrativa. Óbvio, né? Se é direito administrativo, direito público e moral administrativa. Lembra, gente, que a gente falou que a moral no direito administrativo é uma coisa maior. Não é aquela moral, ele fez de acordo com a lei. Isso já é obrigação.
Se o administrador público não andar de acordo com a lei, ele está praticando um ato ilegal nulo, entendeu? Então, a moral é uma coisa maior, é uma coisa ampla, mais ampla para a administração pública. Lembra que eu dei o exemplo? Um administrador público que tem a opção lá de asfaltar 2 vias, só que ele tem dinheiro para asfaltar uma só, a princípio. E nessa determinada rua, numa dessas 2 ruas mora um familiar dele, e na outra não. Ele pode, pela vontade dele, porque o familiar dele mora numa das vias, asfaltar primeiro aquela via, só porque o familiar dele mora naquela via? Não. Embora ele esteja agindo de acordo com a lei, que é asfaltando a rua, que é a obrigação dele, ele não pode escolher aquela rua porque o familiar dele mora lá. Ele vai ter que arrumar se ele só tem dinheiro para asfaltar uma, ele vai ter que arrumar um mecanismo justo para escolher qual rua ele vai asfaltar. Mas o fato do parente dele morar nessa rua não pode ser o ponto de escolha. Não pode ser o que vai firmar o entendimento dele para asfaltar aquela determinada rua. Quando nós falamos em moral, nós falamos nesse sentido. Tá? Uma coisa mais ampla. Não basta estar de acordo com a lei. Isso já é obrigação. Tá certo? Por isso que nós falamos dentro dos preceitos do direito público e da moral administrativa. Isso é muito importante. Tá? Mas nós vimos muito nos tempos de hoje, nos tempos atuais e sempre, na verdade isso sempre ocorreu, falta um pouquinho de moral para os nossos administradores, né? Falta muita moral para os nossos administradores no que tange ao exercício da administração pública. Qual que é uma das finalidades também da organização administrativa? Busca da defesa, conservação e aprimoramento dos bens e serviços públicos. Uma das finalidades da organização administrativa é melhorar os serviços públicos, é conservar os bens públicos. Ele é o administrador, então ele tem que melhorar o serviço, sempre visar a melhoria do serviço que ele está prestando, que a administração pública está prestando, que o Estado está prestando. Ele tem que sempre visar a conservação do patrimônio público, dos bens públicos. Ele tem que ter o mesmo apreço para com os bens particulares dele. O administrador público ele tem essa obrigação, é uma das finalidades da organização administrativa. Conservar os bens públicos, aprimorar a prestação dos serviços públicos. Certo, gente? Isso é obrigação. Então não adianta ele falar, eu estou dando manutenção na praça tal, ou no veículo. Isso já é obrigação, gente. Ele não tem que se vangloriar disso. Ele está lá para isso. Nós elegemos os nossos administradores para eles exercerem uma boa administração. Não adianta ele falar, olha, eu estou aqui fazendo isso, que eu fiz aqui. Primeiro que ele não pode se autopromover, certo? A gente já aprendeu isso daí. E segundo, isso é obrigação dele. É obrigação dele. O diferente é ele fazer errado. Não conservar o patrimônio público, não melhorar a prestação do serviço público. Tá? Então, finalidades da organização administrativa. Munus para quem exerce, ou seja, munus, obrigação imposta pela lei para quem exerce. Ele exerce aquela atividade pública porque a lei determina, é dentro dos preceitos determinados pela lei. Tá? Sempre, o administrador público só pode fazer o que a lei determina. E se a lei determina, ele tem que fazer. Nós vamos aprender isso aí também. Tá? Dentro dos poderes da administração pública, se a lei determina, ele em regra tem que fazer. Tá? Tranquilo? Outra característica da finalidade da organização administrativa, cumprimento de preceitos da administração do direito público e da moral administrativa. Óbvio, o administrador público tem que agir dentro das regras do direito público, à medida que o direito administrativo é um ramo do direito público, e dentro dos preceitos da moral administrativa que nós acabamos de falar. E uma outra finalidade é a busca da defesa, da conservação e do aprimoramento dos bens e dos serviços públicos. Tranquilo? Então, o conceito nós já falamos, agora a natureza nós falamos, podemos até formar
um conceito de natureza da organização administrativa. Impõe ao administrador público a obrigação de cumprir fielmente os preceitos de direito e da moral administrativa, buscando sempre a defesa, a conservação e o aprimoramento dos bens e serviços públicos. Olha, a gente pode resumir tudo isso agora. Qual que é a finalidade da organização administrativa, gente? O interesse público, o bem-estar social, a satisfação da coletividade. Então, nós dividimos a organização administrativa em 3 tópicos: conceito, natureza e finalidade. Vamos relembrar só mais uma vez as características desses 3 itens. Conceito de organização administrativa: ferramenta disponibilizada ao Estado para buscar a satisfação do interesse público, essenciais e secundários, certo? Sendo que esses serviços públicos, essa organização é realizada através de seus agentes, dos seus órgãos, das pessoas jurídicas vinculadas à administração pública. Tranquilo? Qual que é a natureza da organização administrativa? Munus para quem exerce, ou seja, obrigação imposta por lei para quem exerce, obrigação imposta por lei para o administrador. Cumprimento de preceitos de direito público e da moral administrativa. Nós falamos, o administrador público, a moral na administração pública, ela é uma coisa bem mais ampla, não é só seguir a lei, já na medida em que seguir a lei é uma obrigação. O administrador público só pode fazer o que a lei determina. A moral é uma coisa muito mais ampla, tá? Ele tem que agir dentro dos preceitos de boa-fé, lealdade, tá ok? E uma terceira característica da finalidade: busca da defesa, da conservação, do aprimoramento dos bens e dos serviços públicos. Óbvio, se nós elegemos ele tem que buscar, é óbvio, conservar o patrimônio público, os bens públicos da melhor maneira possível e buscar sempre a melhor prestação do serviço público. Lembra o último princípio explícito incluído na Constituição Federal? Qual que é, gente? É o princípio da eficiência. Lembra que nós falamos? O administrador público tem que buscar o melhor serviço, pelo melhor preço, com a melhor qualidade. É como quando a gente vai no mercado. Eu vou lá querer comprar um produto, não necessariamente eu vou no mais caro. Eu procuro um determinado produto que tem 3 opções. Eu vou procurar um produto que tem uma boa qualidade e que tem um bom preço, certo? Então, o administrador público hoje ele tem que buscar a eficiência, certo? Como é que ele melhora a prestação do serviço público? Ele aumentando a eficiência desse serviço público. Tem que buscar qualidade. Nós temos que cobrar isso do nosso administrador público. Eficiência. E eficiência não é só uma boa prestação do serviço público. Isso é uma parte da eficiência. Esse serviço público tem que ser prestado de maneira eficiente, com qualidade, mas com um bom preço, certo? Com um preço justo, certo? Porque isso é pago por nós, através dos nossos tributos. Tranquilo? E o último item que nós vimos da organização administrativa é a finalidade. Qual que é a finalidade da administração pública? O interesse público, o interesse da coletividade, a satisfação social. É por isso que a administração pública existe. Tá bom? Próximo vídeo nós continuamos a matéria. Vamos lembrar de novo a frase. Nós vamos entrar nela agora. Está com medo? É só fase. Vamos guardar o medo da frase e a fase da frase. Medo, fase. Está com medo? É só fase.